Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre introdução de equações diferenciais. Equação é toda sentença matemática que possui um sinal de igualdade e pelo menos uma incógnita ou variável. Geralmente, as incógnitas ou as variáveis são representadas por letras minúsculas de nosso alfabeto ou do alfabeto grego. Exemplos: aí eu tenho uma equação com a variável x, uma equação com a variável x, y, z, com as variáveis x, y, z. Aqui as variáveis a e b, as variáveis aqui m, n e k. No quinto exemplo, a variável d. E no sexto exemplo, uma equação com as variáveis alfa, beta e teta. Equação diferencial é uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. Exemplos. Então, eu tenho aí, na letra A, dy dx é igual a x menos 8. Eu tenho a derivada primeira aqui, onde a variável dependente é o y e a variável independente é o x. Aqui eu tenho uma outra equação diferencial com duas derivadas, uma de ordem 3 e uma de ordem 1, onde a variável dependente é o y e a independente é o x. Uma variável de segunda ordem, né, y duas linhas, onde é como se fosse d2y sobre dx2, onde a variável dependente é o y e a variável independente é o x. Uma outra equação com duas derivadas, né? Uma aqui de ordem 4 e uma de ordem 3, derivada quarta e derivada terceira, variável independente y e variável dependente o y e variável independente o x. De novo aí, uma equação diferencial, né, onde a variável independente é o y e a variável independente é o t. Okay? Aqui eu tenho uma equação diferencial com derivadas parciais, que tem duas variáveis independentes, é o t e o x, e a variável dependente é o y. Também na letra G, uma equação diferencial com duas variáveis independentes, o x e o t, e uma variável dependente que é o y. Equação diferencial ordinária é uma equação diferencial que a função incógnita depende apenas de uma variável. Tá aí, né? Eu tenho aí a variável dependente x na letra A, na letra B a variável, perdão, na letra A a variável independente é o x, na letra B também é o x, na letra C o x também, na letra D a variável dependente também é o x, na letra E a variável independente é o t. Okay? Na letra D eu falei independente, a variável independente. Tá? Então todas as variáveis aqui que estão pintadas de vermelho são independentes, ou seja, a variável x e a variável t. E a equação diferencial parcial é uma equação diferencial em que a função incógnita depende de duas ou mais variáveis. Aí eu tenho aí o exemplo f, né, que eu tenho duas variáveis independentes, a variável t e a variável x, e o exemplo g, que eu tenho também duas variáveis independentes, a variável x e a variável t. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada que nela comparece. E o grau de uma equação diferencial, que pode ser escrita considerando as derivadas como um polinômio, é o grau da derivada de mais alta ordem que nela aparece. Exemplos. Determine a ordem, o grau, a função incógnita e a variável independente em cada uma das seguintes equações diferenciais. Então tem aí y 3 linhas, menos 5xy' é igual a e elevado a x mais 1. Então, a derivada de mais alta ordem é o y 3 linhas, né? Ou seja, é a derivada terceira. Então, a ordem é 3. Essa derivada está elevada a grau 1. Então, o grau é 1. Né? Como é dy dx, é uma função y de x, e a variável independente é o x. Agora eu tenho aí, na letra B, ok? Eu tenho aqui uma derivada segunda e uma derivada primeira. As duas estão elevadas a grau 1. Então, a ordem é segunda.
ok? Grau 1, porque a derivada segundo está elevada ao primeiro grau. A função incógnita é y de t, porque aqui é dy dt. Quando eu tenho esses dois pontinhos em cima do y, a função é do tempo, ok? O y depende de t. E a variável independente é o t. Agora eu tenho aqui, né, a variável, já sei que a variável dependente é o t, a variável independente é o s, ok? Eu tenho aqui uma derivada de ordem 2 elevada a 1. Então a ordem 2, o grau é 1. É uma função t de s, porque t depende de s, e a variável independente é o s. Na letra D, ok? Eu tenho aqui uma derivada de quarta ordem elevada a 1 e a derivada de primeira ordem elevada a 10. Como eu considero sempre de maior ordem, né? A ordem é 4, o grau é 1. A função incógnita é b de p, porque b depende de p, e a variável independente é o p. E y, né, que multiplica aí a primeira derivada, né, dx dy, elevado a 2. Já sei que o grau é 2 e a ordem é 1. Ordem 1, grau 2. E x depende de y. Então, é uma função incógnita x de y. Né, a variável independente aí é o y. Observações. É usual representar por y', y duas linhas, y três linhas. Aqui a derivada quarta, né, y elevado à quarta derivada. E y elevada à enésima derivada, sendo que n é um número natural. As derivadas de primeira, segunda, terceira e quarta enésima ordem de y em relação à variável independente em questão. Se a variável independente for o tempo, usualmente denotada por t, as linhas geralmente são substituídas por pontos. Assim, y dois pontos, y1 ponto, y2 pontos e y3 pontos representam a primeira derivada, segunda derivada e terceira derivada, respectivamente. A equação diferencial linear ela pode ser escrita nessa forma geral, ok? E as equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades. A primeira é que a variável y e suas derivadas tem que ser do primeiro grau. Não pode, se estiver elevada a um grau diferente de 1, não são equações diferenciais lineares. E os coeficientes, né, k de x e f de x, tem que ser funções dependentes de x, no caso aqui, né, porque a variável independente é o x. Se for dependente de outra variável, não é linear. Exemplos. Então, tem aí, ok? X dx, x dy, x dx. Né? Ou seja, y' é igual a dy sobre dx. Eu tenho aí, vamos corrigir aqui rapidamente, né? Houve um erro de digitação, vamos corrigir. Então, retificando. Então, tem aí x que multiplica dy sobre dx, que é o meu y', a derivada primeira. Né? Então, eu tenho aqui, todas as minhas derivadas têm grau 1, e o meu y também tem grau 1. E o meu terceiro exemplo, todas as minhas derivadas têm grau 1. E meu y também tem grau 1. Então, satisfaz aí as duas propriedades. Então, os três exemplos são equações diferenciais lineares. A equação diferencial que não é linear é chamada de equação diferencial não linear. Ok? Eu vou colocar aí dois contra-exemplos. O primeiro é esse aqui. Y que multiplica y elevado à quarta derivada, né? Y que multiplica a quarta derivada de y menos 2y' é igual a x. É uma equação diferencial não linear, pois o coeficiente de y vezes y, a quarta derivada de y, né, depende de y e não de x. Então, se aqui fosse um x na frente do y, ela seria linear. E no exemplo B, né, a derivada tem grau 1, aqui também a derivada tem grau 1, tá? Então, a derivada tem grau 1, mas reparem que o y aqui tem grau 2, não pode. Então, é uma equação diferencial não linear, pois y ao quadrado é uma potência de grau 2, que é diferente de grau 1. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.